E também já deixa o like aí no vídeo, porque isso vai ajudar muito o nosso canal a estar crescendo cada vez mais, tá? E vai estar me motivando a trazer tudo sobre o Mengão aqui para vocês todos os dias. Beleza, nação? Então é isso aí, conto muito com o apoio de vocês, um forte abraço e fique com o vídeo aí. Os números com o Renato mostram isso, inclusive. Como o Flamengo é um time, ou pelo menos voltou a ser um time avassalador na sua força ofensiva. Coloca, por favor, os números do Renato. São 14 jogos dirigindo o Flamengo, 12 vitórias, um empate e uma derrota. E aí que vem o que realmente eu acho impressionante. 45 gols marcados e 10 gols sofridos, Rogério. Porque quando foi feita a troca do Rogério, campeão brasileiro, pelo Flamengo, uma das queixas eram essa, de que o Flamengo tinha perdido aquela volúpia assassina, aquela volúpia nocauteadora. Fez o segundo, vai fazer o terceiro, vai fazer o quarto. Aquilo andava meio adormecido no Flamengo. E a média do Flamengo com o Renato é de mais de 3 gols por jogo. 45 gols marcados em 14 jogos. E olha, poucos gols sofridos, né? 10 gols sofridos, menos de um por jogo, Roger. Eu acho que ninguém tem dúvida que o Rogério é um bom treinador, que o Rogério tem suas leituras táticas, que o Rogério é muito preocupado, estudioso, principalmente nesse futebol moderno, né? Porém, eu acho que ele tinha algumas preocupações desnecessárias, né? Gostava de um time de uma recomposição muito forte, gostava de um time mais posicional, como dizem os mais catedráticos aí hoje em dia, né? Cada um dentro do seu espaço, cada um esperando a bola chegar até a hora para fazer o movimento correto. Então era um time treinado, porém com pouca liberdade de expressão, né? Com pouca liberdade para agir da maneira como um instinto de cada um, principalmente do seu setor ofensivo, pede. Quando você tem um Gabriel, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton, limitar esses jogadores, para mim, é um crime, né? Você tem que dar cada vez mais liberdade para que o instinto deles, em cada jogada, em cada bola, possa falar mais alto, né? Se você tem um ponto de partida para eles, ok, mas nunca pode dar um ponto de chegada. Então você tem que fazer com que eles cada vez mais tenham a flor da pele, essa improvisação, né? Esse conteúdo criativo que cada um deles pode entregar ao seu time. Então eu acho que o Renato trabalha muito forte isso, né? É um cara de vestiário, é um cara que tem uma conexão muito forte com os atletas, deixa o ambiente leve. Além disso, o Rogério, escutando, né, alguns burburinhos aqui ou ali, tinha dificuldades de relacionamento, né, não só com os atletas, mas com os outros funcionários dos clubes. Então isso o Rogério vai ter que trabalhar para evoluir cada vez mais o trabalho dele, que sem dúvida é um bom trabalho. Porém, para chegar numa questão mais acima, onde ele possa ser mais feliz e ter resultados melhores, principalmente nos grandes clubes, eu acho que ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais isso. E, logicamente, que ele vai ter a oportunidade novamente, porque é um bom treinador. E eu acho que o Renato tira isso de letra. Eu acho que o Renato consegue fazer com que todos os jogadores estejam felizes, todos os jogadores entreguem o máximo que eles podem e, principalmente, dar liberdade dentro de campo com a bola no pé. É um time que, primeiro, já tem um entrosamento, né? Já tem um entrosamento de 2, 3 anos juntos. E você tendo liberdade para que eles se conectam com a maneira do improviso, da criação, se olhando nos olhos, cada um buscando um ao outro nos movimentos corretos. Eu acho que é muito legal, muito bom de ver esse Flamengo. Tem algumas, não aquele Flamengo com uma consistência defensiva muito forte. Porém, até isso eu acho que é uma estratégia do Renato, né? Até isso o Renato pensa, eu faço os times adversários acharem que eles podem me encarar, vir para cima de mim, porque eu deixo alguns espaços, mas quando isso acontece e eu consigo roubar a bola de alguma forma, os espaços do outro lado também estarão apresentados para que o meu time, com muito mais talento, consiga explorar. E eu acho que é por isso que ele consegue empilhar goleadas atrás de goleadas.
E tem reforços aí na área, né? O Kennedy chega, acho que ninguém discute que o Kennedy chega nesse momento para ser um jogador de elenco, de opção. O Andréas Pereira estreou marcando gol e o Thiago Maia tem entrado muito bem nesse meio campo do Flamengo. Paulo Vinícius Coelho, como é que você vê jogadores que têm entrado e as novidades que chegaram? No caso, o Andréas Pereira e o Thiago Maia, que toda vez que entrou, os 2 últimos jogos, né? Contra o Grêmio e contra o Santos, entrou e foi muito bem, PVC. O Thiago Maia jogou muito bem. O Roger destacou isso. A gente falou sobre isso, Roger e eu estávamos no troca de passes no sábado à noite. O Thiago Maia entrou muito bem. O Mateuzinho tem entrado muito bem também. Então, à medida em que você... Houve um tempo agora há pouco, e a gente não vai entender exatamente o que acontecia, porque o Renato tem essa capacidade de reciclar jogadores, de transformar jogadores que parecem ruins em jogadores bons. Eu acho que o Grêmio tem essa facilidade também. Historicamente, o Grêmio tem. Mas no Flamengo, o Renato está fazendo isso, né? O Michael começou o jogo como titular. O Vitinho tem sido muito útil. O Mateuzinho tem jogado muito bem. O Thiago Maia entrou extraordinariamente bem no jogo contra o Santos. O Bruno Viana fez gol contra o Grêmio. O Léo Pereira voltou a jogar bem. E à medida em que isso anda, você começa a olhar e perceber que o Flamengo tem um elenco com reservas de luxo que tempos atrás a gente dizia, não, o Flamengo tem os melhores 11, mas não tem o melhor elenco. Isso se equilibra. Não estou aqui para a gente começar a discutir quem tem o melhor elenco. Não, o Flamengo tem um dos melhores elencos. E tem um time extraordinário, a gente está vendo jogar. Acho que legal destacar também, PVC. Tem a reciclagem. Não, é perfeito. Perfeito. E acho legal destacar nessa linha do teu raciocínio, da tua interpretação, que o Renato, no caso do Grêmio, em muitas situações, o Renato conseguiu resgatar jogadores já experientes. Né? Até por uma questão de grana, de dinheiro para contratar, né? Então o Renato vai, busca o Leonardo Moura, o Renato vai, enfim. E esses caras jogaram e renderam num dado momento muito. O time de 2017 é maravilhoso de ver jogar do Grêmio, né? Que ganhou a Libertadores. É um ano daqueles que você fala, nossa, que prazer de ver jogar. Acho até que o Grêmio está pagando um preço agora, porque Fernandinho, a final da Libertadores, que claro, o Luan foi o destaque, né? Jogando daquele jeito, um jeito todo diferente, um falso 9 à la Grêmio, à la Renato, mas o Fernandinho faz uma final de Libertadores, não tô falando só da final, ele jogou bem o ano inteiro, mas a final da Libertadores é maravilhosa, ele faz além de um golaço, faz um jogaço. Agora, o legal, e acho que até o Grêmio está pagando um preço agora, porque o Grêmio talvez não tenha feito as reposições no tempo. E agora alguns jogadores estão, digamos assim, já nos estertores, como é o caso do Maicon, como é o caso do Jeromel, né? Enfim, então, e aí você tem que ter gente para substituí-los, não é fácil, né? Mas, enfim, voltando para o nosso lead. Acho que o Renato dá uma demonstração de que a questão toda que envolve a autoestima, você trazer essas pessoas para um nível de autoconfiança muito alto, é o decisivo. E o cara pode ser experiente, né, veterano, cada um chama de um jeito, ou moleque, que é o caso do Michael. Né? O Michael, tudo bem, o Rogério vinha até usando o Michael, o próprio Domi, o próprio Jorge Jesus, que foi quem indicou o Michael. Com calma e tal, ele vinha entrando, mas com o Renato potencializa isso. Então é legal você ver que o Renato, ele consegue trazer na questão emocional todo mundo. Não só os mais experientes, né? Os moleques também entendem isso. E num time que está azeitado, que está pronto e tudo mais, aí tudo facilita, fica mais fácil de jogar, né? Imagina, né? Quando você entrava num time que tinha o Roger já experiente, você tá feliz, aí você entra e fala, pô, tem aquele cara ali, é referência. Ele tá dizendo que eu jogo muito, que eu posso, o treinador tá dizendo que eu jogo muito, que eu posso, então eu vou. A vida é assim, né? É muito legal, tá feliz.